Livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, Pedro Dong. Capítulo 1. Tema desta semana: o caminho dos escolhidos. Meta de hoje: leitura das páginas 10 a 14. Tardios em ouvir. Enquanto os capítulos 14 a 17 do Evangelho de João nos revelam o plano macroeconômico de Deus, que é nos conduzir à glória, o livro de Hebreus nos mostra o plano microeconômico divino, isto é, detalha como nós podemos chegar à glória. Em seus capítulos iniciais, vemos como o povo de Israel, que saía do Egito, caiu no deserto. Hebreus capítulo 3 ao capítulo 4. Isso acontece porque aquele povo era desobediente a Deus e não dava crédito à sua palavra. Números capítulo 14, versículos do 29 ao 30 e o capítulo 32, versículo 13. Deus, na boa terra de Canaã, somente seus descendentes entraram no descanso de Deus, na boa terra de Canaã. Números capítulo 14, versículo 31. Com essa lição, aprendemos que não devemos ficar vagando no deserto deste mundo. Antes, devemos batalhar para entrar no descanso de Deus, entrar em seu reino. Hebreus capítulo 4, versículo 3 e os versículos 8 a 9. Lembremos, contudo, que não se entra no reino celestial sem guerra. Hoje estamos em meio a uma luta entre o reino de Deus e o reino das trevas. Aqui na terra não devemos ficar sonhando com dias confortáveis, mas devemos tomar nossa armadura e lutar do lado do Senhor. Diante do que expomos inicialmente, devemos perceber que é tempo de ruminar e assimilar melhor a revelação divina que temos recebido por meio da palavra profética. Está na hora de valorizar cada palavra que temos recebido do Senhor. Muitos estão cavando e desfrutando as pepitas espirituais contidas na Bíblia, sob a luz dessas revelações. Não fiquemos distraídos nem desviemos nossa atenção para outras coisas. Devemos nos concentrar naquilo que o Senhor tem revelado a nós. Para obter melhor proveito das revelações que temos recebido, convém ouvir a palavra com cuidado. Hebreus capítulo 5, versículo 11, parte B. Em certa ocasião, em minha busca pelo Senhor, fui muito ajudado pelo meu pai, Dong Yulan, que me levou a pedir a Deus que cada palavra que o Senhor revelasse não permanecesse como mero conhecimento, mas viesse a ser uma realidade em meu viver diário. A fim de que isso acontecesse, minha prática era ouvir as mensagens ministradas pelos servos de Deus e fazer anotações. Em seguida, ouvia a mesma mensagem até 5 vezes, conferindo com minhas anotações e revendo os textos bíblicos. Percebi que só ouvir não era suficiente, porque acabava deixando de lado muitas coisas e que a melhor maneira de absorver um assunto era escrever o que eu ouvia. Havia palavras cujo significado eu não entendia ao ouvir pela primeira vez, mas na segunda vez seu significado começava a ficar mais claro, até que na 4ª ou 5ª vez que ouvia já conseguia entender claramente. Essa atitude fez com que a palavra fosse constituída em mim a ponto de deixar de ser mero conhecimento e se tornar minha experiência, minha realidade no dia a dia. Reitero que não podemos tratar a palavra de Deus como se fosse seriado e novela de TV, sempre aguardando novos episódios. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Ela opera e trabalha a vida divina no coração do que crê.
daquele que acolhe pela fé. Querido leitor, que as palavras deste livro não sejam apenas apreciadas por você, mas também se torne realidade em sua vida. Em Hebreus 5,12 lemos: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Entre os cristãos circulam muitos vídeos e áudios de mestres da Bíblia que falam belas palavras agradáveis de ouvir, mas que não exigem o comprometimento da audiência com ela. Muitos apenas ouvem e gostam. Algumas palavras, infelizmente, são vistas como um show, como entretenimento. Alguns expositores apresentam curiosidades sobre a Bíblia ou abordam as verdades de forma superficial. Amado leitor, sim, é crucial que estejamos fundamentados nas verdades básicas da Bíblia. Contudo, devemos avançar a fim de alcançar a maturidade que a palavra de Deus deseja produzir em nós. A respeito disso, leiamos Hebreus 5,13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. A palavra da justiça é a que nos leva a ter comprometimento com ela. A palavra com leite não faz isso. Por exemplo, um recém-nascido não se preocupa em preparar o leite que vai tomar. É a mãe que lhe traz pronto. Quem mastiga a comida e digere os nutrientes que irão compor o leite é a mãe. O recém-nascido apenas bebe o leite, mas a palavra da justiça é como um alimento sólido, que exige ser preparado, cozinhado, cortado e, por fim, mastigado e digerido. Dessa maneira, a palavra da justiça nos compromete e nos leva a cooperar com ela para que seus nutrientes sejam por nós absorvidos e nos levem à maturidade espiritual. O sacerdócio celestial, eterno e perfeito de Cristo. O livro de Hebreus está nos levando a um estágio espiritual superior. Da parte de Deus, tudo está preparado para nós. Cristo não apenas cumpriu toda a obra de redenção aqui na terra, mas também em sua ressurreição foi glorificado pelo Pai. Isso abriu as portas da glória para todo homem. Além disso, Deus o constituiu como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículos do 5 ao 6. Esse sumo sacerdote está sendo exercido hoje por Cristo no Santo dos Santos celestial e é eterno e perfeito. Hebreus capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 28, capítulo 8, versículos do 1 ao 2, capítulo 9, versículos do 11 ao 12 e o versículo 24. No Antigo Testamento, segundo a lei, para ser sacerdote, a pessoa precisava ser da tribo de Levi e da casa de Arão. Nosso Senhor Jesus procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Hebreus capítulo 7, versículo 14. Mas quando ele ressuscitou, Deus o levou para o céu para tornar-se sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, um sumo sacerdote eterno. Cristo, tudo o que fez e seu sacerdócio foram oferecidos a Deus pelo Espírito Eterno e depositados na eternidade para nos levar à perfeição. Hoje, o que nos cabe é cooperar com Ele a fim de que nos alimentemos e cresçamos, por meio de ruminar a palavra da justiça que nós recebemos. O alimento sólido é para os adultos. Em Hebreus capítulo 5 lemos: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Versículo 14.
Os adultos são aqueles que aplicam a palavra no dia a dia. Alguns filhos de Deus apenas ouvem a palavra e se contentam com o mero conhecimento doutrinário. Os que praticam a palavra possuem um conhecimento subjetivo. Outro trecho que nos fala sobre esse assunto é 1 Coríntios capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Versículos do 1 ao 3. Um cristão que espiritualmente só bebe leite e não almeja alimento sólido é considerado carnal, uma criança em Cristo. Os que agem assim são permanentemente infantis e não têm compromisso com a verdade. Corre de um lado para outro, vive em um ambiente de ciúmes e contendas, porque são movidos pelas coisas carnais, naturais. Deus quer nos salvar disso. Sobre a imaturidade espiritual, Hebreus 6 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Versículos do 1 ao 2. Os princípios elementares da palavra são necessários para o estabelecimento de um bom fundamento, a fim de edificarmos sobre ele até chegarmos ao que é perfeito. Deus já preparou um sumo sacerdote perfeito. O sacerdócio levítico não era perfeito, mas através do sacerdócio de Cristo, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, temos o que é perfeito. O que faz um sumo sacerdote? Sua função é ajudar o homem que é rodeado de fraquezas, erros, falhas e problemas nas coisas concernentes a Deus. Cristo, nosso sumo sacerdote, foi introduzido nos céus, no verdadeiro santuário, no tabernáculo de Deus, e está nos levando à perfeição. Mas para chegarmos à perfeição, há a necessidade de nossa cooperação com Ele.